Posso que estás dizer, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim. Dai-nos agora e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Boa noite a todos. Estamos de volta para mais um domingo nos nossos estudos do livro Convite à Vida, de Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco. Joana vem nos trazendo sempre um convite para que nós possamos meditar sobre ele. O convite de hoje é a ordem. Eu confesso a vocês que quando eu li esse título, fiz a primeira leitura do texto, eu, ao contrário da Júlia, eu não consigo ficar meditando a semana inteira. Geralmente eu leio na segunda e na terça, depois eu só vou pensar realmente nele no domingo. Né, Júlia? A Júlia talvez... Mas é que eu não fico meditando, eu fico encucada, entendeu? Entendi. O tema e aí aquilo ali, ó. Eu acho que talvez, eu acho que também, no fundo, eu também fique lá sabendo do fundinho,
sobre aquilo, mas eu levo a semana, mas vou parar para trabalhar mesmo no tema hoje. Geralmente eu faço isso no domingo mesmo, que eu tenho algumas horas devotadas para isso. Mas quando eu vi esse título, eu comecei a pensar a ordem para mim. E engraçado que me fez recordar, hoje eu gosto muito da ordem. Quem me conhece hoje pode falar assim, nossa, ela é até meio sistemática. Eu tenho as coisas tudo ajeitadas, eu tenho uma rotina diária, eu tenho uma rotina no trabalho que eu preciso seguir. E geralmente o que acontece é quando eu tenho que sair dessa rotina, eu até me aborreço um pouco, o que mostra que também já estou ficando, se não sistemática, pelo menos meio ranzinza. Mas eu fiz uma viagem no tempo. E eu me vi lá na adolescência e me recordei bagunceira. Me recordei de armário bagunçado, quarto bagunçado, as roupas reviradas, combinando, olha só, hoje eu fiz essa análise, antes eu não tinha isso não, combinando com aquele momento também de mudanças, de grandes questionamentos, de grandes desafios que surgiram para mim muito cedo. E hoje, onde eu tenho essa ordem, eu tenho essa rotina, para que não dizer, eu me vejo mais pacificada, mais feliz. E esse exercício que eu fiz me lembrou de uma lei que Hermes Trismegisto já dizia, em outras palavras, que o que funciona no micro funciona no macro, e vice-versa. Então, quando eu concluí que essa ordem que eu dei nas coisas exteriores a mim funcionaram também como um exercício de ordenação dos meus sentimentos, dos meus pensamentos e das minhas emoções, eu percebi por que Joana trouxe esse convite hoje. E ela fala que ordem é sinônimo de evolução, de equilíbrio. E aí, quando eu fiz esse exercício comigo, eu fiquei até mais otimista, porque eu tenho uma jovem de 22 anos em casa. E ela ainda é bastante bagunceira. Ainda bem que ela não assiste as minhas lives, então ela não vai saber que eu falei disso. E aí me deu esperança de que ela um dia passe a cuidar melhor das coisas dela, do mundo das coisas dela. E acredito eu que também nesse processo de educar o mundo íntimo, porque os jovens é natural. Vivem uma busca sem saber muito do que, nem para onde vão. Só sabem que estão buscando. E eu hoje acho que já encontrei mais ou menos aquilo que eu quero buscar, aquilo que eu estou em busca. Eu ainda não atingi, não cheguei lá. Acho até que ainda estou meio distante, mas pelo menos eu sei aonde eu quero chegar. E aí nós vamos entender que ordem é esse sentido de evolução e de equilíbrio que Joana traz. Ela fala, por exemplo, que muitas vezes nós lutamos pela liberdade. Não só o jovem, o adolescente, mas, vamos dizer assim, o homem, no seu sentido geral. Ele briga muito pela liberdade. Mas muitas vezes ele não percebe que essa liberdade, segundo Joana, sem nenhuma diretriz de segurança e de respeito pelo direito do outro, pode ser sinônimo de indisciplina, de anarquia, de desrespeito, de insegurança nas relações, segurança no mundo, na sociedade. Então, Joana diz que a ordem conduz ao entendimento dos deveres, que ampliam as possibilidades do ser a benefício do progresso. Lá no Livro dos Espíritos, eu acho que eu já fiz menção nisso em uma das lives para trás, não me recordo qual. Mas no Livro dos Espíritos, eles deixam muito claro que o objetivo maior da criação do ser
é a busca da perfectibilidade. Então, somos criados para nos tornarmos perfeitos no ponto em que essa perfeição relativa seja possível, até atingirmos a espiritualidade pura dos espíritos crísticos. E que nesse objetivo que é geral, não há exceções. Todo princípio inteligente é criado igual, simples e ignorante. Não há diferenças. O Pai que Jesus nos apresenta e que os espíritos trazem maiores esclarecimentos é aquele Pai que é de igualdade, de justiça e de amor infinitos por todas as criaturas, por toda a obra da criação. Então, todos os seres criados têm como objetivo a perfectibilidade. Tem como impulso da centelha que somos a busca desse aperfeiçoamento, que é intelectual e que é moral, como a gente vem falando tantas vezes. E nesse caminho, quis o Pai que também nós participássemos da obra da criação. E aí o exercício que eu fiz comigo, né, de adolescente até agora, de indisciplina para disciplina, de desordem para ordem, eu fiz o olhar para o universo. E fui percebendo a ordem. A ordem na criação. A ordem na criação dos seres, que do princípio inteligente evolui para os seres crísticos. A ordem da natureza, da germinação da semente, do seu crescimento, da florescência, da frutificação, para que novamente reinicie o ciclo através da semente. O ciclo ordenado do nascer do sol, do pôr do sol, nascer da lua, do sumiço da lua para a chegada do novo sol. A ordem e a disciplina no movimento dos mundos, no movimento das marés, dos ventos, dos ritmos do planeta, os ritmos das espécies, das galáxias, as constelações. Imagina se fosse tudo bagunçado, tudo fora de ordem. Se cada hora um planeta resolvesse girar para um lado diferente. Se indisciplinadamente o tempo enlouquecesse. Nós estamos vivendo parcela disso. Nós não podemos afirmar que o tempo está indisciplinado, né? Que o clima está indisciplinado na Terra, porque Jesus, nosso mestre, permanece na direção do orbe. Nunca só. Com um exército de espíritos trabalhadores. Mas nós estamos vendo as bagunças que pela nossa indisciplina humana nós estamos provocando. Então eu compreendi por que ordem é convite evangélico. Porque os convites à vida que Joana aborda, estuda e nos faz meditar, não duvidem, são convites do evangelho. São convites do mestre. Alguém duvida que o mestre era ordenado? Que ele tinha disciplina? Ele tinha uma disciplina interior que nós não sabemos nem a potência que era. Calou quando tinha que calar, falou quando tinha que falar. Cumpriu a sua tarefa integralmente. Ordem significa ainda para Joana subordinação à divina vontade, sem exigências nem imposições. Porque nessa tarefa que nós temos de trabalhar na obra da criação, porque nós temos esta chama que busca a perfectibilidade. Mas para que nós desenvolvamos esse brilho interior, essa bondade que está em nós, essa perfectibilidade
quer desabrochar, ela está lá. Todas as virtudes estão lá, estão em nós. Nós precisamos trabalhá-las. E é trabalhando na obra da criação que nós vamos aperfeiçoando-nos. E aperfeiçoando a humanidade, as relações, o mundo. Mas a gente tem que fazer essa tarefa nós, subordinados à vontade divina, sem queixas, nem imposições. Nossa, como é difícil isso. Porque, em geral, nós trazemos em nós, eu não sei quanto a vocês, e aí eu estou falando por mim, uma vontade muito grande de acertar sempre. Mas não conseguimos. Nós trazemos uma cobrança, muitas vezes, em relação aos outros, igual a que trazemos em relação a nós mesmos. E a gente quer consertar tudo, achando que somos os detentores da condição de consertar. Queremos impor. E não podemos impor. Nos frustramos. Porque a direção da vida pertence ao Pai. E a seus prepostos. Jesus, aos benfeitores superiores que com ele trabalham há milênios de milênios. Mas nós vamos percebendo que diante destas frustrações, quando tentamos impor algo e não conseguimos, que nós temos de nos submeter. É o aprendizado da humildade e da submissão. Imprescindível. Porque nós somos tarefeiros e não ordenadores. O ordenador é o Pai. E ele ordena e nos coloca exatamente onde precisamos estar. Nas tarefas pequenas ou grandes que precisamos desenvolver. Reconstruindo aquilo que destruímos. Mas, para tudo, para qualquer lado que nós dirijamos o nosso olhar, nós vamos ver a necessidade na construção de ordem e de disciplina. Ninguém constrói um prédio do telhado. Ninguém vai construir uma casa sem saber ao mínimo, por cálculos de engenharia, o quanto colocar de tijolo, de cimento, de madeira, como nivelar o terreno, preparar o solo antes. Tudo exige ordem, percebem vocês? E Joana então fala uma coisa que me fez parar para pensar. Ela diz assim, contribuindo com humildade e resignação. O homem se transforma em verdadeiro instrumento do bem, desdobrando possibilidades e mantendo as condições de eficiência para o engrandecimento do mundo e das demais criaturas. Nós devemos pensar como cristãos, mas também como espíritas. Nós que temos aí angariado largas faixas de conhecimento. Nós que já temos esclarecimentos acerca da reencarnação, dessa justiça divina, de profunda significação amorosa, educativa e de justiça. É claro que nós espíritas, que fomos, digamos assim, chamados a acessar este conhecimento, temos tarefas de peso muito significativo para nós mesmos. É claro que todas as criaturas
possuem deveres em relação ao Pai e as suas leis sábias e igualitárias para todos. Mas aquele que sabe mais, pode mais, deve mais. E aí eu pergunto para vocês, o que a doutrina espírita me fala da ordem e da disciplina? Quando os espíritos falam para mim, espíritas, amai-vos, instruí-vos, é uma ordem. Quando eles me orientam, conhece-te a ti mesmo, e que o espírita irá demonstrar quem é pela sua vontade de domar as suas más inclinações. Me fala de ordem. Porque me dá um objetivo, tarefas significativas a cumprir. Porque ordem, pelo Evangelho, não é só ordem das coisas que eu faço, mas é ordenar também aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu extravaso, as minhas obras. Nós nos interligamos uns aos outros. E aí nós podemos nos comparar a uma peça num imenso maquinário. Para que uma máquina efetivamente funcione a contento, há uma ordem no funcionamento das roldanas, das polias, sei lá como que chama essa coisa toda da área da engenharia mecânica, mas tem uma ordem. Imagina se cada peça resolvesse funcionar diferente. Hoje de um jeito, amanhã do outro, o maquinário pifa. A obra da criação é assim. Nós temos tarefas dentro da obra da criação. E se temos tarefas dentro da obra da criação, que seria o macro, nós temos tarefas dentro da obra interna, que somos nós. Então, ordem e disciplina não é só arrumar o armário. Para mim, quando eu era adolescente, eu precisava trabalhar um monte de coisa que a vida foi trabalhando, para que eu ordenasse fora e dentro. Toda construção principia no alicerce. Para a gente atingir as grandes realizações do espírito, nós temos de iniciar pelos pequenos lances da ordem e da disciplina, porque eu penso que ordem e disciplina vivem um caso de casamento longo e duradouro. Não tem como ter ordem sem disciplina. Não tem como ser disciplinado sem ordem. Não tem como amar as criaturas sem amar-se. Não tem como respeitar as criaturas sem respeitar-se. Tolerar sem tolerar-se. Buscar o aprimoramento da coletividade sem buscar o próprio aprimoramento. Mas isso são meditações minhas. Como vocês sabem, eu também tenho as minhas limitações. E é por isso que eu estou aqui, aguardando ansiosamente as conclusões da Júlia e da Sandra. Porque eu sempre aprendo, canso de falar isso. E o que funciona com a gente é que aqui cada uma pensa de um jeito, sente de um jeito, e no final a gente vive uma amizade profunda, né, minhas queridas? Então agora eu chamo a Júlia. Agora vocês vão lidar com a Júlia. Boa noite. Mais um domingo juntos, né, gente? O que demonstra nossa resiliência, nossa perseverança. E eu penso que isso é uma coisa muito boa para todos nós, né? E também para aqueles com os quais nós convivemos, que estão próximos no nosso ambiente, sem sombra de dúvida. E hoje, Cristiane já introduziu, como sempre faz, muito bem, né? O tema que é o convite à ordem.
Convite esse que Joana nos faz por intermédio do seu livro Convites da Vida, né? E aí, o que é ordem? Cristiane já falou, eu vou passar, assim, por isso de uma maneira superficial, só ratificando que ordem é fator de equilíbrio, né? Ordem é fator de equilíbrio, de maturidade. Por isso, a Cristiane deu esse exemplo de que na adolescência agia de uma maneira e agora, mais madura, age de outra. Sendo que, Cris, isso varia muito, viu? Porque dependendo um pouco da estrutura psíquica da gente, eu, como identifico em mim traços de obsessividade, sempre muito organizada. Meu armário sempre teve tudo muito direitinho, nunca dei trabalho para a mamãe, né? Por quê? Porque isso são traços de conduta obsessiva, logicamente, que se levadas a um patamar muito intenso, cria patologias, né? Graças a Deus não é o meu caso. Mas eu só consigo trabalhar e produzir se o meu ambiente estiver organizado, né? E eu acho também que isso é muito fruto de educação, da época em que a gente nasceu, da sociedade em que a gente viveu, e vou, talvez, aprofundar um pouquinho disso aqui na minha fala. Mas ordem é fator de equilíbrio, né? Eu ratifico isso, de maturidade emocional, né? E ordem, ela é também, como disse Cristiane, ela está presente nos seres humanos e ela está presente na natureza, porque a natureza, o universo, ele é todo regido, né, por uma ordem divina, baseada em leis precisas, né? Cristiane se referiu ao movimento das marés, às fases da Lua, aos movimentos da Terra, sem sombra de dúvida. A vida, ela é toda regrada, né? Toda regrada. Mas não só a vida no seu aspecto natural, a vida social também. Nós estamos aqui, gente, num horário combinado, vestidas adequadamente, pelo menos a gente que vai falar, né, procura se arrumar um pouquinho melhor para ter uma aparência mais adequada para o momento. Nós seguimos essas normas, nós seguimos essas leis, que são também leis sociais. E, de acordo com essa ordem social que está presente na nossa cultura, é que nós nos tornamos sujeitos humanos. Porque existem casos, né, que demonstram como que o ser humano que não consegue se adaptar por qualquer situação a esta ordem cultural, ele também não consegue desenvolver as características humanas. Por exemplo, nós temos o caso daquelas duas irmãs que foram encontradas na Índia, Mala e Kamala, que não se sabe bem ao certo por que elas foram abandonadas, não se sabe o que aconteceu, mas elas foram encontradas em torno de 9 anos de idade, também não há como precisar muito isso, mas aparentemente elas tinham essa idade, e elas se comportavam como os lobos com os quais conviviam. Sequer tinham postura erecta, gente. Andavam de 4, como os lobos. O que faz parte da nossa natureza animal, né? Porque nós somos quadrúpedes, sem sombra de dúvida. Mas vejam só, quer dizer, para que a gente possa se tornar humano, para que a gente possa adquirir essa condição de sujeito, nós precisamos de nos submeter a uma ordem. A ordem da cultura, a ordem social, a ordem que a educação de uma determinada época, né, nos dá. E essa ordem social, ela é uma ordem baseada em contratos, sem sombra de dúvida, baseada em contratos. E lá no Livro dos Espíritos, pergunta 794, 795, os Espíritos deixam bem claro para nós
como que ordem e justiça estão interligadas. Eles dizem assim, né? Kardec pergunta a respeito de por que existem diferenças entre evolução dos povos, né? Por que alguns agem de uma maneira e outros povos de outra. E os espíritos respondem assim: nos tempos da barbárie, os homens faziam as leis e faziam-nas para si. Foi preciso modificá-las à medida em que os homens foram compreendendo melhor a justiça. As leis humanas ficam mais estáveis à medida em que se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida em que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, aqui nós temos, ao meu ver, dois ensinamentos preciosos. Primeiro, é de que, conforme o ser humano vai evoluindo, ele vai também aperfeiçoando essas leis sociais e o senso de justiça. E essa evolução, ela almeja, ela caminha justamente para que essa justiça possa ser feita para todos, né? E, ao mesmo tempo, que seja uma justiça, que seja uma lei social identificada com a lei natural, com a lei da vida. Porque não tem sentido uma lei social que não seja identificada com a lei natural, né? Porque nós somos seres que vivemos e dependemos da natureza. Vivemos na natureza e dependemos da natureza. Então, eu penso que esse contrato que a humanidade vem fazendo no decorrer da sua história, a gente pode exemplificar com algumas situações. Por exemplo, né, quando Moisés recebe, no mito, né, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ali houve um contrato explícito, né? Naquele momento, era preciso obedecer aqueles 10 princípios que, segundo Moisés, haviam sido emanados de Deus. Então, uma lei, né, expressa nos mandamentos divinos. Depois nós vamos ter com Jesus um novo contrato. Só que, e Jesus foi muito claro, porque ele disse: eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir a lei anterior, mas ele veio acrescentar alguma coisa. Porque lei, gente, é muito interessante isso. A filosofia explica muito bem isso. Lei, primeiro, lei se é lei, não é para ser discutida. Lei é para ser cumprida. Norma, regulamento, você pode discutir. Mas enquanto a lei está em vigor, todos devem obedecer. Agora, se aquela lei, por exemplo, né, ela cai em desuso, ela é substituída por outra lei. Mas é assim que a sociedade é regida. A sociedade é regida desta maneira. Então, Jesus exemplificou muito bem, não vim destruir a lei, mas ele trouxe contribuições. E o que ele trouxe? Ele trouxe uma lei, né, baseada no amor, na caridade. Ele trouxe leis morais, ele trouxe uma nova perspectiva, uma nova visão da vida para a humanidade. Se a gente for caminhar um pouquinho mais na história, nós vamos ver que lá no século XVIII, Rousseau escreve um livro que é fundamental para a sociedade ocidental, O Contrato Social. Nesse livro, né, Rousseau especifica, define, esclarece quais seriam as regras, a ordem que deve reinar numa sociedade. E agora, no século XX, final do século XX, início do século XXI, nós tivemos um outro filósofo que às vezes pode não ser tão conhecido como Rousseau, mas é um filósofo a quem eu admiro muito, que é Michel Serres. Michel Serres escreveu um livro lindíssimo, chamado O Contrato Natural, no qual ele diz que
é preciso substituir, ou melhor, acrescentar ao contrato social de Rousseau compromissos com a natureza. Porque aquele contrato firmado lá no século XVIII ignorava a natureza. E como os espíritos responderam para Kardec, lá no Livro dos Espíritos, questão 795, nós vamos nos aproximar da justiça, a justiça será melhor na medida em que as leis sociais se identificarem com as leis naturais. E aí nós vamos ter também o exemplo de Kardec. Kardec é chamado o codificador. O codificador. Quer dizer, aquele que trouxe um novo código. Aquele que reuniu, que compilou, que organizou novas referências. Trouxe um novo contrato, Kardec. Um contrato no qual os ensinamentos de Jesus puderam ser avaliados, interpretados e, melhor, compreendidos sob a ótica da razão. Porque Kardec viveu no século XIX, no qual imperava a filosofia positivista. E ele utilizou, em suas pesquisas, de toda uma metodologia científica, pragmática e experimental, de acordo com a sua época, né? E aí, o que os espíritos ratificam para nós? O que os espíritos trazem de informação para que a gente possa construir conhecimentos de forma mais racional? Eles dizem o seguinte, que a ordem maior é a ordem de Deus, é aquela que emana de Deus, porque Deus é definido por eles como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se tem uma causa, todo o efeito é oriundo de uma causa, e a causa, aquela inteligência é a que dá ordem, a que funda, a que organiza. Mas nós, criaturas, que somos a individualização desse princípio divino inteligente, segundo os espíritos, né? Nós, criaturas, somos dotados de uma inteligência que também é capaz de organizar, de ordenar, de lidar com a ordem. Isso é muito interessante a gente ver. Por quê? Porque quando o ser humano nasce, segundo Piaget tem um livro muito lindo chamado A Educação Moral. E aí ele diz assim, a criança nasce num estado de anomia, quer dizer, sem ordem, sem norma, sem moral nenhuma em si. Está tudo fora, na sociedade. Depois a criança passa para um estado de heteronomia, estado esse pelo qual a humanidade também passou, né? Muito fácil botar ordem em Deus, na igreja, nas instituições. Então, segundo Piaget, nós vivemos um período da nossa vida no qual a ordem, a norma está no outro, até que a gente chega num período em que a gente desenvolve a autonomia, ou seja, a moral passa a estar em nós. Nós, como disse Cristiane, né, podemos decidir, porque já compreendemos as leis. Se a gente compreende a lei, porque a nossa inteligência é dotada desta capacidade, então nós podemos decidir. O que fazemos diante da ordem, o que fazemos diante das normas, o que fazemos diante das leis. Eu penso que essa compreensão que cada um de nós vai adquirindo é a base da harmonia, da estabilidade social, né? Não há sociedade estável sem que as pessoas compreendam as normas, né? Não há sociedade estável sem que as pessoas possam viver de maneira ordenada, né? E o homem é capaz de compreender essas normas e de cumpri-las justamente porque a sua inteligência permite que ele faça um juízo de valor a respeito, né,
desses procedimentos e possa, então, decidir o que fazer diante deles, né? E como que isso acontece? Como é que essa compreensão vai sendo desenvolvida em nós? Como eu já disse, por intermédio do processo educativo. É por intermédio do processo educativo, e Piaget disse isso muito bem, né? Perguntaram para ele, ele nunca escreveu sobre educação, mas um belo dia foi entrevistado, e eu tenho esse vídeo e assisti a resposta dele, né, gravada. O repórter pergunta para ele qual seria o objetivo da educação. E Piaget responde que o objetivo da educação é o desenvolvimento da autonomia. Claro, porque se você é educado, você passa a compreender as normas, as leis, e você aí vai poder decidir o que faz com isso. Então, uma pessoa educada é aquela pessoa que tem a capacidade de decidir diante das situações que a vida coloca para si, qual é o caminho que ela vai percorrer, né? E aí, para nós espíritas, nós sabemos que o espiritismo, que os ensinamentos espíritas, eles são como que um roteiro, digamos assim, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa melhorar na nossa vida íntima e na nossa convivência em sociedade, né? E, em relação a isso, eu chamo a atenção para um aspecto só, que às vezes me preocupa. É o fato de a gente ter cuidado, né, para não dogmatizar em relação a isso. Quer dizer, nós temos os ensinamentos espíritas, os espíritos nos trouxeram orientações preciosas, mas sempre vai caber a nós tomar a decisão, porque nós somos seres dotados de livre-arbítrio. E muitas vezes eu percebo assim, que as pessoas ficam instadas a seguir alguma coisa sem parar para raciocinar. E nossa fé espírita é uma fé raciocinada. O que nós precisamos de desenvolver, em termos de educação espírita, é a autonomia, para que a gente possa pensar, refletir e compreender. Compreender que o nosso caminho nessa existência, ele sofre a influência daquilo que foi do passado. Que aquilo que nós fizermos nessa existência terá consequências, vai influenciar a próxima existência. Mas que nada na vida é imutável. Nada na vida é imutável. E que nós temos a capacidade de organizar a nossa própria vida de acordo, né, com o direcionamento de nossas ações para a evolução do planeta Terra, para a nossa evolução pessoal. E aí a gente estará, no meu ponto de vista, seguindo a ordem moral de Jesus, a ordem natural de Deus, a ordem social que os humanos, né, estabeleceram para a sua vida. Era isso que eu tinha a trazer, e agora eu passo a palavra para a Sandra, que com certeza vai, né, enriquecer a nossa discussão. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cris. Boa noite, Marina. Boa noite. Boa noite, os companheiros do domingo. Enquanto eu estava ouvindo aqui a Júlia, enquanto eu ouvia a Cris, eu fui fazendo umas anotações, porque eu gostaria de compilar tudo isso que elas falaram, que é realmente bastante importante, e organizar para todos nós essa fala que eu acho bastante educativa mesmo. Então, a forma como a Cris colocou, né, a ordem como sendo uma aquisição que vem com a maturidade, a questão do macro e do micro como sendo uma relação especular, o que acontece no microcosmo
e o que acontece no macrocosmo, uma relação de espelho. E a Júlia vem e confirma, né, que essa ordem ela vai ser adquirida através da educação. Então, eu fui fazendo algumas anotações, compilei tudo isso que elas foram falando, eu fui anotando, e eu quero fazer uma organização. É como se eu pudesse fazer uma resenha, uma síntese, para deixar aqui para que a gente possa refletir sobre esse convite que a Joana nos traz essa noite, convite à ordem, né? Eu quero abordar a ordem como uma virtude, em vista de tudo isso que a Cris e que a Júlia trouxe para nós, né? Que elas falaram sobre a ordem. Porque, para mim, gente, realmente a ordem faz parte das virtudes a serem conquistadas na nossa existência. Tudo que foi criado pelo Pai, a Joana nos diz aqui nesse capítulo 32 do livro, e a Cris leu e citou para nós, tudo que o Pai criou segue uma ordem. Observem a ordem e a disciplina existentes que regem o universo, né? O movimento da Terra, o movimento da Lua, as estações do ano, né? Tudo na criação demonstra que a ordem é indispensável ao progresso, tanto individual quanto ao progresso coletivo. Então, é aí que a Cristiane fala, né, que a gente precisa observar que o macrocosmos e o microcosmos são especulares. O que acontece aqui dentro é um reflexo do que pode acontecer aqui fora e vice-versa, né? Então, gente, o espírito, ao reencarnar, ele precisa desde cedo, desde a mais tenra infância, começar a cultivar essa virtude, tá? Ele precisa desde cedo aprender, ele precisa desde cedo ser educado pelos pais. Lembra aquele exemplo que a Júlia falou agora há pouco das duas indianas que não foram educadas, né? E que agiam como lobos, que era a referência que elas tiveram, era o modelo educativo que elas tinham, né? Então, desde cedo, desde a mais tenra infância, o espírito, ao reencarnar, ele precisa ser educado pelos pais, não é? Para atender com pontualidade os seus compromissos, os horários escolares, hora para levantar, hora para fazer as suas refeições, hora para estudar, hora para recrear, o horário certo para deitar. A necessidade, né, gente, de manter em boa ordem tudo o que lhes diz respeito à conservação do material escolar, das roupas, tudo que é dele, do quarto, lembra lá do armário da Cris. E no decorrer da existência, né, com o amadurecimento do espírito, nós vamos nos habituando a respeitar a ordem estabelecida. Nós vamos acatando as leis e vamos procurando dar-lhes cumprimento. Porque, gente, o descumprimento dos deveres, seguido de desculpas, seguido de justificativas, é próprio, gente. Isso é próprio de pessoas imaturas. Porque, afinal, gente, é uma manifestação bem clara de imaturidade a gente deixar de fazer o que precisa ser feito para fazer o que gosta de ser feito, né? Muito melhor fazer aquilo que nos dá prazer do que fazer aquilo que tem que ser feito. Então, isso é uma prova de imaturidade. Então, deixo de fazer aquilo que precisa ser feito, vou dando desculpas, vou dando justificativas. Isso é imaturidade do espírito. Para nós espíritas, né,
que temos a consciência da reencarnação, que temos a consciência da lei de causa e efeito, né? Mais do que qualquer outra pessoa, nos compete o dever de ser ordeiro, tá? E disciplinado, porque é aquilo que elas falaram, ordem e disciplina caminham juntinhas, são irmãs gêmeas, caminham juntinha, ordem e disciplina. Então, nós, espíritos, muito mais que qualquer pessoa, compete esse dever, né, de ser ordeiro e disciplinado, a fim de que possamos servir de instrumento de progresso, né, para toda a coletividade. Para que nós possamos, né, fazer parte e, ao mesmo tempo, conquistarmos, né, o nosso aprimoramento espiritual, para que a gente possa fazer parte, para que a gente possa contribuir para a evolução do planeta e para que a gente possa também evoluir espiritualmente. Sandra, eu penso que uma boa dica para o nosso dia a dia, para que a gente possa agir com ordem, né? Se é que vocês querem uma dica para isso, né? Implica estabelecer prioridades. Estabelecendo cada coisa no seu lugar e no seu momento adequado. Então, para cada coisa, eu vou achar um lugar e um momento adequado para aquilo. Pois imaginem vocês, né? Se eu estiver cozinhando 5, 6 coisas ao mesmo tempo, eu acho que nem se eu fosse um expert na cozinha, né? Eu conseguiria dar conta dessas 6 panelas ao mesmo tempo. Uma delas não ia sair a contento, provavelmente ia queimar, não ia dar muito certo. Se eu estivesse tocando 7 instrumentos musicais ao mesmo tempo, um deles provavelmente ia desafinar. Então, gente, fazer muitas coisas ao mesmo tempo está previsto que não vai dar certo. Então, a primeira dica que a gente deixa aqui é essa: é achar o momento e o lugar para cada coisa. Achar esse momento e esse lugar para cada coisa talvez seja a melhor forma de eleger prioridades, né? E para isso, gente, nós temos que ser muito realistas. Nós temos que dispor as coisas em ordem de importância. E uma de cada vez, já que a única forma de executar qualquer tarefa com paz de espírito e concentração é dedicando um tempo para cada uma individualmente. Então, eu vou dedicar primeiro a isso, depois aquilo. Aí eu tenho paz de espírito e tenho concentração para me dedicar àquela tarefa. A dispersão da atenção acontece quando eu me dedico a várias coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho foco em uma determinada tarefa, em uma determinada coisa. Então, eu consigo fazer algo com paz de espírito e com concentração quando eu faço uma coisa de cada vez, né? Então, aqui a gente vai lembrar aquela fala de Francisco de Assis. Francisco de Assis fala o seguinte: comece fazendo o imprescindível. Quando a gente vê que tem muita coisa para ser feito e desorienta, fala, não vou dar conta disso, tem coisa demais para ser feito. Então, Francisco de Assis nos orienta o seguinte: comece fazendo o imprescindível. Depois, faça o necessário. Quando você vê, você já está fazendo tudo, já deu conta de tudo. Então, primeiro o imprescindível, depois o necessário. E quando você vê, você já fez tudo, tá? Agora, gente, fazer uma coisa bem feita é melhor que simplesmente fazê-la. Isso é muito importante. Fazer uma coisa bem feita é melhor do que simplesmente fazer a coisa. É claro que fazer é mais importante do que não fazer. Mas fazer bem feito é mais importante ainda do que simplesmente fazer. Jesus nos ensinou, gente. As coisas de Deus, abram aspas, né? As coisas de Deus devem ser feitas de coração. E as coisas que fazemos para os homens devem ser feitas
como se fossem para Deus. Então, o que significa isso, gente? Significa dizer que tudo deve ser feito com amor, tudo deve ser feito com coração. E assim sendo, gente, o segredo da ordem não está apenas em determinar criteriosamente lugar e momento certo para a coisa, mas executar com o coração. Porque senão, gente, se o segredo fosse apenas determinar o momento e o lugar para cada coisa, então bastava eu ter um sintoma e ter toque, não é? Ter uma neurose obsessiva, um toque, o segredo era esse. Mas não, porque se eu tenho um toque, se eu tenho uma neurose obsessiva, tá certo que eu tenho um lugar para tudo, eu tenho momento para tudo, mas eu faço tudo de mau humor, eu faço aquela tarefa como uma obrigação louca para acabar com aquilo. E o segredo, como Jesus nos ensinou, é fazer as coisas para os homens como se estivesse fazendo para Deus, e fazer as coisas com amor. Então, é fazer cada coisa no seu momento certo e no lugar certo, mas principalmente fazer com amor. Não é apenas fazer por obrigação, fazer com amor. Então, lembrando o que eu disse, fazer bem feito, com amor, é melhor do que não fazer. É claro que a gente fazer é melhor que não fazer, mas fazer bem feito, fazer com amor é melhor do que não fazer, né? Do que simplesmente fazer. Então, outra coisa bastante importante, né? Como eu estou colocando, né, a ordem como uma virtude, né? Eu estou trazendo para vocês que a ordem é uma virtude e não um dom que Deus nos ofertou, que eu nasci com esse dom. Deus me ofertou esse dom da ordem. Eu já nasci ordeira. Não, isso não existe. Então, a ordem é uma virtude e não um dom com o qual eu nasci, que me foi ofertado pelo Pai. Não. Como toda habilidade que tem que ser adquirida, ela deve ser cultivada e aprimorada no meu dia a dia. E Joana nos diz aqui, ó, no início do capítulo, primeira frase do capítulo, a Joana nos diz. Está lá em Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O que ela está dizendo aqui, gente? Faça-se tudo decentemente e com ordem. Vejam bem, não é fazer um pouco, não é fazer alguma coisa, ou não é fazer quase tudo, mas fazer tudo. Faça-se tudo decentemente com ordem. As palavras de Jesus, né? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 21. Porque fostes fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Então, gente, nós precisamos ter cuidado ao fazer. Nós precisamos ser caprichosos no fazer o que tem que ser feito. Precisamos ser caprichosos, porque Deus é caprichoso. Vamos observar toda a criação. Observem a criação, o quanto que Deus é caprichoso. Observem uma flor, observem uma planta, observem um pássaro. Observe o pôr do sol. Basta você ficar quietinho observando o canto de um pássaro, um pôr do sol, a beleza de uma paisagem, ou mesmo de uma flor. O quanto que Deus é caprichoso, né? Então, como nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós também temos que ser caprichosos como Ele, né? Por tudo isso, gente, que eu trouxe para vocês, eu vejo a ordem como uma virtude. Talvez até mais do que uma virtude, que uma simples virtude. Eu vejo a ordem como resultado de muitas virtudes juntas, muitas. A disciplina, o capricho, tudo aquilo que você vai amealhando ao longo da existência, ao longo da encarnação, e com a maturidade do espírito você vai adquirindo, porque a ordem, como nós colocamos aqui, tanto a Cris quanto a Júlia, e que eu fiz essa compilação,
ela não é um dom que Deus nos ofertou. Alguns nascem com esse dom, outros não. De maneira alguma. A ordem é uma habilidade a ser adquirida e a maturidade vai nos ensinando a fazer com que isso faça parte do nosso dia a dia. E a gente aprende a seguir tudo aquilo que precisa ser feito com ordem, com capricho e com o cuidado necessário, à imagem e semelhança do Pai. A minha contribuição para vocês era essa. Boa noite e muito obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite a todas também. Parabéns, Júlio, parabéns. Boa noite. Até domingo que vem. Parabéns, Marino e todo mundo. Um bom domingo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente
somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.